e lá no TikTok, um cortezinho menor assim de 1 minuto e meio. Porque é um anime muito bom, tá, galera? Vou recomendar agora pra vocês. Assistam Orbe sobre os movimentos da Terra. Tem que guardar. Pá! 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 Do nada, né? Aham. Tá bem Ah, guardado agora, parabéns. não, é que não tá aqui, foi a matéria atrás. Eu achei que tava aqui do lado, mas não tá. Tá, de novo. Tava falando aqui, me Tá, atrapalhei. desculpa. Assistam Orbe sobre assistam Orbe sobre os movimentos da Terra, tá? É um anime muito bom que tá na Netflix. E conta a história da galera que começa a descobrir que a Terra se move ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Na época da Idade Média. Então fala muito sobre a questão da Inquisição, de como a Inquisição queria proteger a ortodoxia da Igreja. Que é a ortodoxia da Igreja? Claro que lá eles não se referem à Igreja Católica, eles só falam Igreja, mas a gente entende que é a Igreja Católica. Todos os símbolos, todas as ideias estão ali. Mas é basicamente assim, nós não podemos mudar o dogma da Igreja Católica que diz que a Terra é o centro do universo. E por conta disso, os personagens que a gente vai conhecendo vão tendo que lidar com essa supressão da informação pela Igreja Católica e ao mesmo tempo filosofando sobre a fé, sobre a existência, sobre a vida, a nossa vida no universo, nosso papel dentro do universo. E é muito legal esse papo. Só que ao mesmo tempo que, obviamente, muita gente gostou da ideia, gostou do anime, falou bem do anime e tal, tem muita gente lá defendendo a Igreja Católica, dizendo que não é bem assim. Porque tá se iniciando há um tempo atrás, já eu que separei um corte, acabei não separando ele pra gente ver uma vez em live, tinha feito todo um debunk até sobre isso, sobre a Inquisição, de que tá se tendo um revisionismo da Inquisição pelos católicos fundamentalistas. Paulo Cogos, Guilherme Freire, Brasil Paralelo, toda essa galera, Frei Gilson, são pessoas que estão tentando dizer assim, ó, mas a Inquisição não foi tão ruim assim, galera, tá? Orbe sobre os movimentos da Terra, Érica. Isso, Orbe Tem na sobre o Nome da Terra. Netflix. Muito bom, tá? É bem filosófico, tem pouquíssima cena de luta e ação, mas as cenas de conversa te roubam completamente assim o fôlego. É muito bom, é muito massa. E então tá tendo esse revisionismo, e o que eu quero trazer também aqui é essa ideia, tipo, cara, a Inquisição existiu e ela foi muito ruim. Tanto a Inquisição Católica quanto a Inquisição Protestante. E é isso que eu trouxe daí o Cortes na história, porque alguém perguntou pra ele, a Inquisição matou pouco? E é isso que nós vamos ver agora. Matou pouco católico, só se for isso. É, Matou pouco padre, quer dizer. não, é toda vez que Matou alguém pouco fala, inquisidor. quando o Cogos, por exemplo, Cogos. fala, ele diz assim, mas tem que ver que eles mataram aqueles ali, mas eles tinham que matar mesmo, que eram Eles hereges. eram hereges. Se fuder, Cogos. E aí a heresia do cara era o quê? Não, é que a Terra gira em torno do Sol, tá ligado? Pô, é muita heresia isso, hein? É uma heresia Pô. total. Então vamos lá, deixa like se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre a Inquisição, sobre os católicos de bandeirinha do Vaticano nos comentários, enchendo a nossa paciência aqui. E claro, se você quer nos apoiar, dá like, comenta, se inscreve no canal e claro, pode nos apoiar a partir de R$5 por mês como membro, tem acesso a coisas exclusivas, vídeos exclusivos e também ao nosso grupo exclusivo para apoiadores. Bora! Acho que a Inquisição matou pouco, menos que acreditamos no senso comum. Forte abraço, adoro o canal. Valeu, Daniel. É verdade que a Inquisição matou pouco? Aí a minha pergunta é, quanto que é pouco? Uma pessoa é Começa pouco? por aí, né? Começa por aí, né? E não é só a morte, é a tortura que eles faziam as pessoas passar, né? As máquinas de tortura da Inquisição são coisas horríveis. No Orbe eles têm uma que é uma parada de ferro que ele colocava na boca e ele girava e aquela coisa abria e rasgava a boca da pessoa fora, assim, sabe? Era bem agoniante, assim. E tem um outro que ele pega que é o prensador de polegar, que daí é uma prensa que colocava nos polegares com a pessoa com a mão pra trás, assim, e aí ele apertando, é um negócio de ferro, assim, ó, que botava no polegar aqui, assim, na unha, assim, ó. E aí ele quebrava, assim. Quebrava, esmagava mesmo o polegar da pessoa. E numa das pessoas que ele tortura, que ele mostra no Orbe também, ele tá arrancando a unha do cara dele, não, pode arrancar minhas unhas, eu só tenho 10 mesmo, né? Aí o cara diz assim, não, mas aí ele pega e despeja, assim, com um bucetilhão de unhas, assim, no chão. Elas crescem de novo. 10 pessoas é pouco? 1000 pessoas é pouco? 1 milhão de pessoas é pouco? Quanto que é pouco? Porque o ponto da crítica que se faz muitas vezes à Inquisição é que ela matou muita gente por coisas tipo assim, o caso do Menóquio. Vamos pegar um caso específico. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo fortemente aí, Daniel, que se você não tiver lido, leia esse livro, compre agora esse livro,
chamado O Queijo e os Vermes. É um livro de um historiador chamado Carlo Ginzburg, e nesse livro ele fala sobre um camarada que é o Menóquio. Era o apelido dele, né? Acho que é o apelido dele. Que ele era um moleiro. Ele tinha um moinho e ele moía coisa para fazer farinha, cereais ali. Então ele era um camponês, num certo sentido, mas ele era um pouquinho mais rico, assim, porque ele ficava com uma porcentagem do que levavam para moer. Eles tinham os meios de produção. Não dava tão duro na lavoura, então ele era visto como uma figura assim, meio que, digamos assim, uma classe média, usando um termo anacrônico. Mas beleza, estou me delongando de maneira. Não era para ir por aí. É que eu estou voltando aqui ao meu centro. Mas o Daniel, né? Daniel Rossmann. O Menóquio, ele era então esse cara no final da Idade Média, e ele era um cara então que ele era mais ou menos um camponês, ele vivia no campo, mas ele tinha acesso a, por exemplo, livros. Ele sabia ler, ele tinha acesso a livros de Aristóteles, então ele tinha uma cultura letrada e isso o motivava a pensar criticamente sobre algumas coisas, como o que ele ouvia do pároco, do padre ali da comunidade rural em que ele vivia. Então, quando falavam assim, que o mundo foi criado de uma forma X, ele tinha lido coisas em Aristóteles, tinha lido coisas em outros autores, e pensava assim, bom, mas será que na verdade não poderia ter sido assim? E aí ele começou a elaborar uma visão própria de como que o mundo surgiu. E ele comparava esse processo com o queijo e os vermes, por isso o título do livro. Que é como se o queijo começasse a apodrecer, né? Ou qualquer coisa apodrecia. E você começa a ver vermes surgindo, e ele compara o queijo com a criação, os vermes que emergem da criação como se fossem os anjos. E ele começa a propor uma coisa meio diferente, heterodoxa. E todo mundo que vai lá no moinho... Mas daí é foda também, né, brother? Se tu tem essas ideias, que é foda, né? Também tu não tem muita coisa pra conversar, tu vai conversar sobre esse tipo de coisa, né? Naquela época tu não tinha muito o que fazer na vida. Acontece, quando uma pessoa, aí é uma parte mais psicológica, você tá me acompanhando ainda, né, Daniel? Quando uma pessoa começa a ler muito, começa a ter uma visão diferente das coisas, ela fica querendo falar pros outros. E aí o Menóquio, ele começa a falar no ouvido daquele pessoal dos camponeses sobre como que ele achava que o mundo tinha sido criado, e o pessoal começa a ficar meio incomodado. Esse cara tá meio herege, esse cara tá meio... blasfêmia. E aí eles denunciam o Menóquio para a Inquisição. A Inquisição manda um representante e eles fazem um processo. E não vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler, gente, perdão. Comprem o livro mesmo assim, tá? Eu vou dar spoiler. Mas o Ginzburg também nas primeiras páginas já dá spoiler. Eu ia procurar aqui se tu não falasse. Ele não conseguia ficar calado. Quando ele encontra os inquisidores, que é gente também que leu Aristóteles, o pessoal culto e tal, aí ele encontrou o público para conversar. Ele tá na mesa de gente grande, no aspecto que ele estava buscando, pelo menos, né, de ter uma leitura. Ai, gente, coitado então dessas ele não pessoas. para de falar com os inquisidores, ele dá cada vez mais elementos, ele se incrimina cada vez mais. E no fim das contas, o que acontece é que a Inquisição, o tribunal, são dois processos. Primeiro eles libertam o cara, depois eles recebem novas denúncias de que ele estava falando demais no ouvido do pessoal, estava incomodando ali a ordem social teológica. Eles denunciam ele de novo, ele é pego e ele é executado. Spoiler alert! Tarde demais. Eles matam o Menóquio. A Inquisição mata o Menóquio. Surpresa, né? Nossa, a Inquisição matando alguém, nossa! Poxa, nem esperava por isso. Nossa, por essa eu não esperava, mas eu acho que a Inquisição não matou as pessoas. Elas matam o Menóquio. Ele vai pra fogueira, eles queimam o Menóquio vivo. Quem? A Inquisição? Não, a Inquisição não tem, claro, poder, em termos assim, de direito propriamente, para matar o cara. Então eles recomendam fortemente que o poder público assassino. Entende como eles... Olha como é que eu posso dizer? A volta que o catolicismo, que os católicos fundamentalistas dão para tentar justificar que a Inquisição não matava. Quem matava era o governo. A Inquisição só julgava, inquiria, torturava e recomendava fortemente a execução. Mas quem decidia matar era o governo, meu Deus. Tá, gente?
Não era a igreja. A igreja é santa. Que ódio. Esse cara... Já começou a demorar, eu já vi que tinha dado ruim. O nome dele é Estranha História, Erika Cardoso. Esse aqui é o Cortes do Estranha História. Faz tempo que a gente não vê um videozinho dele. Esse aqui eu achei interessante, quis dar uma olhadinha também. E caia bem com a ideia do Orbe. Eu quero falar do Orbe depois de novo mais um pouquinho, porque tem umas paradas filosóficas que eu gosto bastante, assim, dele. E que me fizeram pensar bastante, assim. Gostei demais. Delicioso demais. Que leu um Aristótelesinho aqui, leu uma coisinha, talvez um autor, um comentarista árabe ali, e começou a falar coisas desagradáveis para a sensibilidade teológica local. Resultado, a Inquisição matou o Menóquio. Se eles não tivessem feito esse processo, a Inquisição participou da morte do cara, de forma decisiva, você concorda comigo? Um cara, não é muita gente morrer por causa disso? Agora, a Inquisição matou milhões. A Inquisição matou relativamente pouca gente. A Inquisição matou muito menos gente do que o poder público. Com certeza absoluta. Que os tribunais, assim, no fim das contas, sempre quem está matando é o poder público, porque na questão do direito, mas você entende o que eu quero dizer. A Inquisição participou de muito menos casos do que outras barbaridades que o Estado fazia também. O Estado secular, o poder secular, que também essa diferença de poder eclesiástico e secular, ela tem certos limites para esse contexto, porque o poder secular derivava o seu sistema de valores também do poder eclesiástico, né? Beijava a mão, o governador que enforcava a turma, que cerrava o pessoal em praça pública, que empalava a turma, ele beijava a mão do bispo. Mas tem que ver também que naquela época o pessoal não tinha muito o que fazer, a execução era uma coisa, era tipo assim, era um evento agradável, era a diversão deles. Era a diversão dos caras, né? Ele abaixava a cabeça pro Papa, então não tem como desvencilhar 100% essas coisas, né? Mas beleza. Um cara que roubou um pão e o Estado foi lá e cortou a cabeça do camarada, a Inquisição não teve nada a ver com isso. E a maior parte das pessoas que morreram na Idade Média não foi a Inquisição que participou. Mas também porque, assim, o tipo de crime que a Inquisição investigava era uma coisa muito diferente, né? Muito limitada, comparado com questões de litígios vários civis. Então, assim, a Inquisição matou pouco, a Inquisição matou muito. A Inquisição não era trigger happy, né, como se diz. A Inquisição não ficava matando gente assim. Preciso matar alguém, os inquisidores babando, assim, eu preciso ver uma pessoa. Não, daí eu já não sei se não era assim, não. Alguns. Porque sempre tem alguns. Se os caras torturavam e tinham prazer torturando as pessoas, fazendo esse tipo de coisa, porque tu não consegue torturar uma pessoa com aquelas máquinas que eles tinham se tu não fosse uma pessoa extremamente depravada mentalmente. Uhum. Então, assim, eu acho que alguns faziam isso sim. Talvez a instituição Inquisição não. Queimando na fogueira. Não era assim. Em termos, inclusive, de processo legal, em muitos casos, a Inquisição dava muito mais chance de defesa do que o poder público, ou pior, a turba, a turba é pior. A multidão. Porque tem gente que morria porque tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que o Estado matava, tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que a Inquisição mandava matar, e tinha gente que era considerado desagradável socialmente, que o pessoal da vila falava assim, bruxa, maldito, pegava a mulher ou o cara e matava o cara, e nem tinha processo legal nenhum. Esse é o pior, inclusive, a pior hipótese é essa. Cair nas mãos da Inquisição não é muito pior do que cair na mão da turba enraivecida, que, claro, também, como poder secular, deriva o seu sistema de valores, muitas vezes, em grande parte, do que a igreja propõe, do cristianismo, das formas populares de cristianismo, pelo menos. Então, enfim. Então essa questão é muito complexa, entende? Não dá para quantificar simplesmente assim, tal número é muito, tal número é pouco. Você está me acompanhando ainda, Daniel? Não sei o que você pensa a respeito do que eu estou falando até agora, mas então, de qualquer forma, leia o livro O Queijo e os Vermes e responda você mesmo essa pergunta. Você acha que a Inquisição depois... Assim, é claro, isso é um caso, né? Depois de ler O Queijo e os Vermes, leia, por exemplo, como é que chama o livro? A Inquisição, que é um panorama bem mais amplo, né? Tem até a Inquisição no Brasil, que pra quem não sabe, assim, teve uma Inquisição no Brasil. É um autor português.
Alguém me... Isso, Francisco Bittencourt, exatamente, Gabinete de História. Muito obrigado. Eu acho que não é Exatamente. passação de O pano, eu História acho das- que... Eu tinha lido sobre isso também já, sabe? Que tipo... Mas ele tá se baseando no dado histórico, assim. Eu não acho que ele tá passando pano, eu acho que ele tá dizendo que uma pessoa é demais. É, ele disse que uma pessoa é demais. Uma pessoa morta por causa disso é demais. Mas tu entende então... que no contexto católico de defender isso e dizer, ah, foi só uma pessoa, viu? Só, não é muita coisa. Mas tipo, Eu acho que quem tá tentando Porra, dar meu. uma passada de pano é a pessoa que perguntou. é. Talvez. das Inquisições, do Francisco Bittencourt. Isso. Então, Daniel, leia o Queijos Vermes, depois leia o História das Inquisições do Francisco Bittencourt e responda. Vá respondendo essa pergunta ao longo da vida. Se a Inquisição matou pouco, e é isso, né? Era só essa pergunta, na verdade. Mas aí é complexo. Aí eu falo isso, tipo assim, a Inquisição dava mais chance de defesa muitas vezes do que o poder público ou do que a própria comunidade que ostracizava aquela pessoa. Ou que executava aquela pessoa. Aí a pessoa fala, tá passando pano pra Inquisição. Aí eu falo assim, mas a Falando Inquisição, contigo, Ed. matou não sei quantos. Aí o cara fala assim, mas a Inquisição na verdade não matou ninguém. Quem matou foi o Estado. Qualquer respostinha dessa é pequena, né? No fim das contas, a resposta, uma resposta de 3 linhas, de 4 linhas, a resposta é muito pouco. O mais importante é o conhecimento que você vai ter e como você vai organizar isso depois de uma resposta é consequência. Isso aí importa menos. A resposta sim ou não a essa pergunta, a Inquisição matou pouco, importa pouco. Importa é compreender melhor como a Inquisição funcionava. E para isso tem que estudar a história da Inquisição. Esse negócio de dizer sim ou não também é muito difícil, né? Porque, tipo, o mundo não é preto e branco, né, galera? O mundo não é preto e branco, as coisas são complexas. E, realmente, tipo assim, o sistema de Inquisição, ele tinha muitos elementos do direito moderno e do direito romano, assim, pra se utilizar. Mas ele torturava as pessoas também, né? Ele torturava as pessoas. Ah, mas naquela época era comum, beleza. Mas aí tu tem que entender também um outro ponto, que é a igreja. É a igreja que está fazendo isso. A igreja de Cristo. A igreja que os primeiros cristãos primitivos foram torturados pela fé deles. E aí essa mesma igreja, 800 anos depois, 900 anos depois, está fazendo a mesma coisa com as pessoas que discordam dela. Vai lá e queima o Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno disse que o universo era infinito. Porque ele teve a ideia que o universo era infinito. Fizeram uma arapuca pro Giordano Bruno e ele caiu. E chegou na hora, perguntaram, tu vai negar? E ele vai dizer, não, eu acredito que é isso aí, eu acho que Deus faz mais sentido se o universo for infinito. O que fizeram? Puf, fogo no Giordano Bruno. Daí foi lá o Galileu, pô, Galileu. Aí o Galileu foi lá e peidou na cueca, né? Não, vou ficar vivo aqui, não. O mundo não é heliocêntrico, não. Aí falou essas bobagens, aí acabou que Galileu foi tolhido do direito dele de continuar publicando e continuar produzindo material. Então, tipo, esses dois são os casos mais famosos que a gente tem. Esse que eu acho muito legal no Orbe, assim. O Orbe, ele trata essa questão da Inquisição desse ponto de vista das pessoas que tinham tudo a perder, a salvação, a vida, porque essas pessoas todas que eles abordam ali na história, elas acreditavam em Deus, acreditavam na Bíblia, acreditavam em tudo. Só que eles são tão motivados por essa descoberta que eles têm, eles são tão tocados por essa ideia de um universo perfeito, porque o universo daí faz movimentos perfeitos, não faz movimentos bagunçados, como eles estavam vendo. Faz sentido o universo aos olhos deles mais, e a perfeição do universo mais. E ele traz essa discussão pra parada pra mostrar assim, tipo, olha, são pessoas que têm fé, são pessoas que acreditavam naquilo, são pessoas que não queriam o mal da igreja, mas a igreja foi displicente, foi burra, foi retrógrada, foi... Como é que é a palavra? Aquela nossa classe média é... A nossa classe alta é nojenta, que a mulher fala lá no Corte do Medo e Delírio. A classe... do Medo e Delírio? É aquela vírgula do Medo e Delírio. Qual? Como é que é? A classe alta brasileira, ela é burra, nojenta, mesquinha. É isso aí, a igreja foi mesquinha, sabe? Negligente, foi... A igreja tava num processo ali que ela tava completamente travada. Ela não ia mais pra frente nem pra trás porque ela travou nos dogmas dela mesmo. E aí vem essa galera e bota a ideia no pau e a igreja, não vai dar, vocês vão acabar com a nossa autoridade. E eles mesmos acabaram minando a autoridade deles.
Que é isso que acontece no arco final do... No arco final do Orbe é justamente sobre isso, né? Tipo, tá, o que a gente faz pra impedir que a igreja passe por isso? Porque já tava correndo a reforma luterana, já tava acontecendo todas as paradas, e como é que a gente faz pra salvar a igreja do fim dela? Então, recomendo muito o Orbe, tá? Eu não quero botar aqui, porque eu sei que vai dar ruim, tá? É. Mas pra vocês darem uma olhadinha, que tem uma abertura maravilhosa do Não é Sacanation. Sacanection. Sacanection, eu chamo de Sacanation. Mas tá aí, essa aqui é o Orbe, tá? Tem um ponto de vista do Inquisidor, tem ponto de vista dos Dos Inquisidos. inquiridos. Vários personagens Dos brilhantes. desqueridos. Cara, terceiro episódio vocês já vão chorar, assim, de tão lindo que é. Tão lindo que é. É muito emocionante, assim. Todas as histórias são muito emocionantes, todos os personagens são muito ricos, todos são bem escritos, as conversas são maravilhosas. Tá na Netflix, tá terminando agora, um episódio por semana, recomendo demais, vão lá e olhem, Orbe sobre os Movimentos da Terra. Fala bastante sobre Inquisição.